Sabe, quando o assunto é hormônio masculino, a conversa quase sempre vai por um lado só, né? Como aumentar a testosterona. Mas e se a verdadeira chave para ter mais energia, mais vitalidade, não for só ter o pico de testosterona, e sim o equilíbrio? Hoje a gente vai mergulhar a fundo nessa relação importantíssima entre o cortisol e a testosterona. Pois é, vamos começar com essa provocação. Essa busca sem fim por níveis cada vez mais altos de testosterona pode, na verdade, estar tirando o foco do que realmente importa. E se a meta não for o topo da montanha, mas sim um platô de harmonia e bem-estar? E olha, essa citação do Dr. Paulo Musi, ela é simplesmente perfeita. Ilustra exatamente o que a gente está falando. Hormônios são sobre equilíbrio. A falta é ruim, claro, mas o excesso também pode ser um verdadeiro desastre. É essa zona ideal, o ponto certo do sal, que a gente vai explorar hoje. Então tá, mas como é que esse desequilíbrio todo começa? Muitas vezes a gente procura a causa no lugar errado. Vamos rastrear a origem dessa cascata hormonal, passo a passo. Parece até básico demais, né? Mas é aqui, no sono, que o castelo de cartas começa a desmoronar. Como o Dr. Musi explica, a falta de sono é um dos gatilhos mais potentes e eficientes para derrubar testosterona. Até mesmo em homens jovens e super saudáveis. É o primeiro dominó a cair, sem dúvida. E aqui a gente vê o efeito dominó em ação. Olha só que interessante. Tudo começa com o sono ruim. Isso desregula os hormônios da fome, o corpo começa a pedir por comida de baixa qualidade. Esse padrão alimentar leva a um aumento da resistência à insulina, ou seja, as células não conseguem usar energia direito. O cérebro entende isso como um sinal de perigo, de estresse, e aí a comunicação hormonal toda fica comprometida. O resultado final? O cortisol dispara e a testosterona despenca. É um ciclo vicioso que se alimenta sozinho. E quem é que está no centro de comando disso tudo? É ele, o hipotálamo. Pense nele como o verdadeiro maestro da orquestra hormonal do corpo. Só que quando a resistência à insulina bagunça os sinais que ele recebe, o maestro fica confuso. Ele começa a dar os comandos errados e aí toda a produção de hormônios fica comprometida. E aqui está o ponto crucial, essa relação inversa entre os dois. Um corpo que vive sob estresse crônico está sempre em modo de sobrevivência. E nesse modo ele libera cortisol. O corpo entende que não é hora de construir músculo, não é hora de se reproduzir. Então o cortisol alto basicamente grita para o corpo: para tudo, parem a produção de testosterona, a gente precisa desses recursos para sobreviver agora. Isso tudo nos leva para uma ideia super importante, que aparece em vários estudos, como os de André Chernoff. A saúde hormonal não é uma linha reta que só sobe. Na verdade, ela parece mais com uma curva. A relação da testosterona com a nossa saúde segue o que a gente chama de curva em U. É óbvio que níveis muito baixos são um problema, mas o ponto que muita gente ignora é que níveis altos demais também trazem um monte de consequências ruins. E esse slide aqui deixa isso super claro. De um lado da balança, com a testosterona muito baixa, temos os problemas clássicos que todo mundo conhece. Mas do outro lado, acima de uns 940 nanogramas por decilitro, começam a aparecer problemas que parecem até paradoxais, como ganho de gordura e resistência à insulina, os mesmos problemas que a gente tenta evitar. Mas, definitivamente, nem sempre é melhor. Então, qual que é o alvo? Onde a gente quer chegar? Segundo a análise, essa faixa ideal, esse horizonte azul, fica ali entre 600 e 800 nanogramas por decilitro. É nesse ponto que os benefícios são máximos, sem que a gente comece a correr os riscos do excesso. O alvo é o equilíbrio, não o máximo. E tem outro ponto fundamental. Hormônios sexuais não funcionam como interruptor de luz, sabe? Ligou, desligou. Os efeitos mais importantes deles são crônicos, aparecem com o tempo. A construção de músculo, a disposição, a mudança na voz, tudo isso vem da consistência, não de um pico aqui e outro ali. A estabilidade é muito mais poderosa que a intensidade. Ok. Já entendemos o problema, já sabemos qual é a meta. E agora, como é que se chega lá? Vamos ver as estratégias práticas e, mais importante, sustentáveis para construir esse equilíbrio hormonal. A solução não é uma pílula mágica, gente. É um sistema. E tudo começa com o sono, que é a base de tudo.
A nutrição entra fornecendo a matéria-prima, como zinco, magnésio. O exercício inteligente sinaliza para o corpo que ele precisa de força e, portanto, de testosterona. Gerenciar o estresse para manter o cortisol na linha é inegociável. E, por fim, cuidar do ambiente ao redor, evitando plásticos e manter a gordura corporal controlada para não deixar a testosterona virar estrogênio. E é muito importante entender que isso aqui é uma jornada. A recuperação hormonal é um processo crônico, igual aos efeitos dela. As mudanças começam já no primeiro dia, mas construir uma base hormonal forte e estável leva meses de consistência. É um investimento de longo prazo na própria saúde. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Cada escolha que se faz no dia a dia, ela está construindo ou sabotando esse equilíbrio hormonal. Desde a hora de ir para a cama até o jeito de lidar com o estresse no trabalho. Tudo conta. A grande questão não é uma atitude isolada, e sim a força da rotina. Pense nisso. Se gostou do conteúdo, siga para mais.